Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre quedas e fraturas em idosos. A queda em idosos é bastante comum e devastadora. Embora não seja uma consequência inevitável do envelhecimento, pode sinalizar o início de fragilidade ou indicar doença aguda. 70% das quedas em pessoas idosas ocorre entre o quarto e o banheiro. Estima-se que há uma queda para 1 em cada 3 indivíduos com mais de 65 anos e que 1 em 20 daqueles que sofreram uma queda sofra uma fratura ou necessitem de internação. Dentre os mais idosos com 80 anos ou mais, 40% cai a cada ano. Dos que moram em asilos e casas de repouso, a frequência de quedas é de 50%. Nós vamos conversar via chamada de vídeo com o Dr. Plínio Oliveira, ortopedista e traumatologista, sobre quedas de idosos, os cuidados e a prevenção. Já estamos com ele? Doutor, a queda em idosos é bastante comum e devastadora. Quando ocorre uma queda em casa, qual o procedimento inicial? Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Realmente a queda em idosos é muito comum e realmente as consequências são devastadoras. O procedimento inicial de toda queda em idoso deve ser você manipulá-lo o mínimo possível para poder não agravar se houver um quadro de fratura e tentar um transporte, para o mais rápido possível para um atendimento de urgência, sem que haja muita mobilização do paciente. Ok, a queda de um idoso não pode ser comparada à queda de uma criança, um adulto com menos de idade, pois seus ossos já não são fortes, já não suportam fortes pancadas, né? Pois é, a queda em idoso, o problema do idoso é que geralmente no idoso, principalmente a mulher após a menopausa, o risco maior de desenvolver uma osteoporose. E a osteoporose tem um risco maior de fratura, por isso é que a queda em idosos, principalmente os idosos que têm osteoporose, tem um risco maior de fratura, e as fraturas osteoporóticas elas têm uma morbidade, uma mortalidade maior. Por isso é que deve ser prevenida e tratada precocemente. Quais as fraturas mais comuns e as mais perigosas que acontecem em queda de idosos? A fratura mais comum no idoso que tem a osteoporose é a fratura do punho e a fratura de coluna. Mas a de maior mortalidade realmente é a fratura do quadril, porque deixa o idoso acamado, e o idoso acamado tem um risco maior de complicações, gerando uma mortalidade maior. A casa onde mora o idoso tem que ter equipamentos especiais de proteção. Quais são os essenciais, aqueles que não podem faltar? A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ela prevê que na casa onde tem idoso existe a chamada casa segura. Casa segura, o que você tem que ter? O idoso, ele tem, no quarto onde ele está, ele tem que ter alguma iluminação para se ele se levantar à noite. Ele tem saber o caminho até o banheiro, não tem que retirar os tapetes, tem que ter os óculos próximos dele e tem que evitar qualquer obstáculo que ele possa tropeçar e cair. Além disso, no banheiro tem que ter os suportes, tanto para ele se apoiar no uso do vaso sanitário, como na ducha, no chuveiro, que ele tem que se apoiar, e tem um piso antiderrapante para que ele não escorregue durante o banho. O idoso, ele não come tanto, não se alimenta como deveria. Com isso, ele vai perdendo algumas vitaminas, proteínas. O que fazer? Pois é, o idoso, ele realmente tem uma dificuldade maior da absorção dos nutrientes e por isso sempre deve ser feita uma suplementação, cálcio, vitamina D. E se houver realmente um nível de perda de massa óssea importante ou de massa muscular também, que é a chamada sarcopenia, deve ser feita uma suplementação específica, com remédios que repõem a massa óssea e a massa muscular. Hoje, na maioria das cidades, existem aquelas academias ao ar livre, né? É importante o idoso usar isso, pegar um solzinho, interagir com outras pessoas? É obrigatório, tanto para a socialização do idoso, que a gente tem que ver não só a parte da saúde óssea, mas também a saúde mental. O idoso ele tem que levar uma vida com boa qualidade, então o idoso ele tem que receber um banho de sol, pelo menos 15 minutos por dia, o horário que a gente preconiza entre 10 da manhã e as 14 horas, 15 minutos diariamente é o horário que forma mais vitamina D,
E com essas academias ao ar livre que as prefeituras geralmente têm proporcionado, então os exercícios bem orientados por educadores físicos, eles são realmente bem-vindos e devem ser realizados pelo menos 2 a 3 vezes por semana. E sobre esses abusos do cálcio, colágeno, comprados aleatoriamente sem prescrição médica, o que o senhor aconselha? Pois é, toda suplementação, cálcio, vitamina D ou colágeno tem que ser orientada por um médico, porque existem alguns suplementos que não são necessários. Realmente o médico tem que realizar os exames complementares adequados, densitometria óssea, dosagem de cálcio, vitamina D, para saber se o paciente realmente precisa daquela suplementação e a quantidade necessária para cada paciente. Para finalizar, qual a mensagem que o senhor deixa para nossos idosos, para que tenham mais cuidado, não só ele, como as pessoas de casa, para evitar possíveis fraturas e viver uma vida saudável? Bom, para o idoso, de maneira geral, o que ele tem que ter? Qualidade de vida, e para isso ele tem que ter um acompanhamento médico regularmente, para saber do que ele precisa em termos de alimentação, de exercícios, de medicamentos, e para os acompanhantes, realmente que levem os idosos para as consultas médicas de forma regular e não deixem de realizar o tratamento precocemente, porque a maioria dessas doenças elas são preveníveis e podem evitar complicações graves, inclusive com a perda da vida. Ok, muito obrigado pela sua atenção. Geraldo. Prazer, Geraldo. Obrigado. Bom, é muito importante cuidar bem dos nossos idosos. Lembre-se, amanhã somos nós que vamos precisar de ajuda. De Fortaleza para o Bora Conversar, Geraldo Feitosa. Até lá!